Ressignificando a Vida, com Rogério Quelucci. E o tema de hoje do Ressignificando a Vida tem a ver com fanatismo, tem a ver com prepotência, tem relação com ilusões que nossa mente cria sobre a realidade e sobre a autopercepção. Vamos acompanhar? Havia um mestre que formou um grupo de discípulos que o acompanhavam. E como ele ensinava coisas maravilhosas, cada vez mais os discípulos ficavam mais encantados e mais envolvidos com a sua mensagem, a ponto de alguns discípulos começarem a acreditar que eram melhores do que aqueles que não seguiam o seu mestre. Esses discípulos, então, convictos de que não havia outro caminho, que somente o seu mestre era o capaz de iluminar a vida e as almas, pediu para o mestre: Mestre, vamos sair por aí, anunciando as suas verdades para os outros e ajudando as pessoas naquilo que elas mais precisam, que é a transformação das almas, conforme os seus ensinamentos. O mestre disse: Vamos lá, discípulos. E um dos discípulos, o mais entusiasmado com essa proposta, viu ali um rapaz carregando várias caixas para dentro de um estabelecimento. E ele já teve a ideia: Mestre, vamos até esse rapaz e vamos ajudar a mudar a vida do rapaz. O mestre disse: Concordo, vamos até lá. Vamos fazer aquilo que o jovem precisa. O mestre então se aproximou e o discípulo fez a interlocução dizendo: Jovem, o nosso mestre pode ajudar a transformar a sua vida, ele pode te ajudar naquilo que você mais precisa. E o jovem disse: Eu preciso que alguém me ajude a carregar as caixas para dentro do meu estabelecimento. O mestre se antecipou e disse: Claro, meu jovem, vamos lhe ajudar. Arregaçou as mangas, pegou uma caixa e levou para dentro. E pediu para os demais discípulos: façam o mesmo, me acompanhem. Meia hora ou um pouco mais, todas as caixas estavam guardadas no estabelecimento do jovem. O mestre então disse: Então até mais, jovem, fique em paz. E foi embora. O discípulo mais entusiasmado não entendeu, falou: Mestre, você perdeu a chance de mudar a vida do jovem. E aí o mestre, olhando nos olhos do discípulo, disse: Na verdade, a única coisa que eu pude perceber que este jovem precisava era dos meus braços e dos braços dos demais discípulos para ajudá-lo a fazer força. E nós fizemos isso. Nós oferecemos para ele aquilo que ele precisava. E de novo o discípulo disse: Mas mestre, aquele jovem precisava de transformação espiritual. E o mestre disse: Quem disse isso? Aquilo que o jovem precisava nós entregamos. A pergunta que precisamos fazer pensando nessa história: quantas vezes nós somos tomados pelo fanatismo, pela ilusão de que aquilo que funcionou para nós deveria funcionar para os outros? Pessoas se perdem acreditando que somente a sua forma de ver o mundo é a maneira correta. O que é mais efetivo quando alguém está sofrendo na sua frente? Ajudar a secar as lágrimas da pessoa? Ou fazer um discurso teórico sobre uma fundamentação de questões espirituais? Provavelmente secar as lágrimas, ajudar a curar as feridas, ajudar a reerguer o caído. Eventualmente, uma ou outra palavra talvez sirva nessas horas, mas invariavelmente o que substitui muito bem as palavras é a presença, é a disponibilidade, é o desejo de servir sem querer converter ou convencer o outro sobre o seu ponto de vista. Fazer caridade não é convencer o outro de que você está certo e ele estava errado até agora. Fazer caridade é amar a pessoa a ponto de aceitar que ela pode ter uma visão totalmente diferente da sua e assim mesmo você ainda querer ajudá-la. Uma coisa que me incomoda muito quando vejo alguns irmãos de determinadas religiões, mesmo dentro da religião espírita, dizendo: o fulano não ficou na minha crença porque não estava preparado, porque os valores aqui são muito elevados e ele não estava pronto. Será que não seria melhor dizer assim? Não seria mais humano, mais humilde, mais cristão dizer assim: talvez aquela pessoa não precise do remédio que eu estou tomando. Talvez ele já esteja curado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ele já esteja curado de coisas
que eu ainda preciso me curar. Portanto, este remédio eu preciso. Mas este remédio, aquela pessoa que foi embora não precisa. Será que não seria um exercício de humildade e de caridade para nos aproximarmos ainda mais da proposta do Cristo e da proposta de Deus? Amarmos indistintamente, sem exigir nada do outro. Pensa nisso, vamos ressignificar a vida e muita luz.